Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando. E nós aqui mais uma vez com as nossas reflexões. Então, que os amigos sejam todos bem-vindos. Tânia já se mostrando aqui para nós, é uma alegria sempre. Marli, Ivete, são muitos que estão partilhando conosco desse instante. E nós ficamos muito felizes por esta possibilidade de estarmos juntos. Ana Maria, que bom, meus amigos, que nós podemos estar juntos, que bom que nós podemos refletir sobre tantos ensinamentos que temos recebido. Para nós será sempre um motivo de muita alegria, de muita paz, podermos estar aqui, refletindo esses ensinos que a doutrina espírita está nos trazendo. E assim, nós temos na noite de hoje a nossa obra das segundas-feiras, que é a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo a Jesus, aos bons amigos espirituais que nunca nos faltam, que nos permitem este encontro, que nos iluminam as consciências para que tenhamos melhores reflexões sobre tudo que temos aprendido, que possamos ter a coragem para colocar tudo isso em prática em nossas vidas e assim nos sentimos melhores, mais fortalecidos para esta caminhada que ora estamos empreendendo. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, aos bons amigos, pela oportunidade de aqui vivenciarmos esses instantes. Então vamos lá. Nós estamos hoje trabalhando aqui com a obra Nosso Lar. Estamos no capítulo de número 4. Deixe-me ver para que não falhe a nossa memória. Mas nós estávamos, aliás, número 3, que era a oração coletiva, fomos até verificar isso, né? Porque era preciso, então, acertarmos direitinho. Mas nesse capítulo 3, oração coletiva, vamos só relembrar um pouquinho. André Luiz tinha sido guindado ao mundo espiritual, a colônia espiritual Nosso Lar, estava ali apenas em repouso por poucas horas que havia então permanecido ali. E neste repouso, deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho dessa sombra que nós estamos vendo, acho que assim vai ficar melhor. Mas nós vemos então André Luiz nos trazendo informações, suas primeiras impressões do mundo espiritual. Ainda em recuperação, ainda melhorando o seu estado de saúde, ele ouve uma música muito bonita e esta música chama a sua atenção e o enfermeiro Lísias explica a André Luiz que era a hora da oração coletiva na colônia Nosso Lar e que dessa oração coletiva todos participavam. Então André Luiz pergunta se ele poderia ir, porque Lísias diz que vai até o local da oração e que voltaria em breve. Ele então pergunta se poderia ir também, se ele poderia participar daquele momento de oração. Lísias se oferece para conduzi-lo se ele tivesse força suficiente, condição de estar ali com ele. Assim eles vão e ele chega a um grande salão. Neste salão ele observa a decoração, que flores em forma de guirlanda desciam de alto a baixo nos céus, e ele então lembra ali a quantidade de pessoas que estavam e até ele estranha que as pessoas parece que não percebem, não notam a sua presença, estão contritos nas suas vibrações, nas suas meditações. Então vamos lá, primeiro ao nosso boa noite, Silvio, nosso amigo, Júlio César, Michele, Rosa, são muitos amigos que já estão conosco nesse instante, participando, né? E sim, é motivo da nossa alegria essa participação. Voltamos a André Luiz quando ele observa que lá ao fundo daquele enorme salão em que ele se encontra, como que uma tela fluídica surge, uma luz muito intensa e ele fala em adiantados processos de televisão. Nós até comentamos que, imagina, ele desencarnou na década de 30 e está comentando isso nessa década
enquanto, ou talvez o início da 40, mas a televisão para nós chegou somente em 1950, né? Em 18 de setembro de 50, quando foi inaugurada a TV Tupi aqui no Brasil. Quer dizer, para nós não tinha esse contato. Então, não sabemos precisar se André Luiz tivera conhecimento disso em outras terras, talvez América do Norte, não sabemos dizer, ou se ele via aquilo no mundo espiritual e identificava como uma visão, uma televisão, uma visão à distância que ele estava presenciando. Eu sei que no fundo daquela imagem, então, surge de um ancião todo nimbado de luz. E nós paramos exatamente nesse ponto em que ele está encantado com esse ancião que se mostra ali em atitude de prece e irradiando luminescência por todo o seu corpo, aquelas pessoas que ali se encontram. Num plano inferior, porque esse ancião estava num plano acima, naquela imagem, num plano inferior, ele observa 72 figuras que pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Haviam 72 pessoas, como um colegiado, que estavam ali acompanhando a oração. E ele observou que Clarencio participava deste grupo de 72 pessoas. Eram os ministros na governança da colônia Nosso Lar. Então Clarencio fazia parte, sim, dessa equipe. Ele tinha 1000 questionamentos, mas ele mantém o silêncio. Ele respeita o momento em que se encontra e Lísias explica para ele somente que ele se conservasse tranquilo, porque todas as residências e instituições estão orando com o governador nesse instante, através da audição e da visão à distância. Então havia uma telecomunicação com toda a colônia. Eu lembro que a semana passada me referi até ao lar de Frei Luís do Rio de Janeiro, onde todo o ambiente tem a possibilidade de ver e ouvir aquilo que está se passando no Salão Nobre, em forma de palestras, preces, vibrações que estão acontecendo. Assim também o nosso lar. André Luiz, naquele momento, ele observava exatamente isso, né? Os que ali estavam e que então podiam, de alguma forma, agir à distância em imagem e som. É interessante nós observarmos isto, porque André Luiz se impressiona profundamente com o acontecimento, mas é recomendado então que ele tenha uma tranquilidade, que ele tenha um equilíbrio suficiente. Vamos lá, nossa boa noite a Silvia, Didi, a Lourdes, a Beth, Gisele, Regiane, Eliane Moura, quantos, Lília, muitos amigos que aqui estão conosco, Eliana, todos aqui participando conosco. E nós com o mundo espiritual, com os amigos espirituais que estão conosco, nos apoiando nesse instante. Assim, ele começa a observar e receber informações a respeito daquele colegiado que ele observa. Os 72 começaram a cantar harmonioso hino, diz André Luiz, constituído de notas angelicais e de sublimado reconhecimento. Então, era uma oração naquele instante, uma oração cantada, um hino, como os hinos das igrejas, os hinos sagrados, as orações que são assim declamadas. E no recinto, descreve André Luiz que haviam misteriosas vibrações de paz e alegria. Exatamente como nos sentimos quando estamos diante de uma boa música, de um coral muito belo, de letras que tenham conteúdo de gratidão, de exaltação à criação, à divindade. É assim que nos sentimos, né? Em vibrações de paz e alegria. São escolhas
de sentimentos que estamos produzindo diante daquela oportunidade de alguma coisa melhor. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhoso. Então ele viu acima e ao fundo um coração azul que se formou, né? Com estrias douradas. E essa questão das estrias douradas que André Luiz relata é aquilo que nós já dissemos. Se observarmos as imagens de santos nas igrejas ou nas gravuras, nos desenhos dos anjos, nós vamos ver que existem sempre na cabeça dessas imagens, desses desenhos, irradiações, como se fossem raios ou luzes ou flores luminosas, auréolas. Então cada artista, cada um que está retratando isto, retrata com a sua criatividade, mas o importante é observarmos que sempre eles estão, esses espíritos ali representados nas imagens ou gravuras, estão despendendo de si mesmo vibrações de energia, luz, irradiações, que por não conhecermos vamos encontrando algo similar para identificação. E assim ele viu em torno daquele coração uma irradiação, coração azul, com raios, estrias douradas. Imagine o teor de vibração quando nós sabemos que a questão de cor nas luzes, cada uma tem uma função, seja o vermelho no infravermelho, o violeta no ultravioleta, são frequências vibratórias diferentes que dão colorações diferentes e agem de forma diferente sobre as criaturas. O azul, sim, ele traz a paz, o equilíbrio, a meditação, a quietude e esse raiar dourado que significa uma elevação espiritual muito grande. Assim, nós vemos André Luiz descrevendo, e aqui outros companheiros estão chegando, Marli, Marco, Edith, Nádia, são os nossos companheiros que estamos iniciando a semana agora. Voltando então às descrições que André Luiz está fazendo, ele faz uma nota, dizendo que era uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos hábitos da colônia. Então, ele percebia, agora ele mais maduro, ele faz uma nota nesse capítulo, diante desta cena, e agora ele mais maduro, mais ciente do acontecimento, ele diz aqui que, na verdade, era uma imagem simbólica, aquele coração. Na verdade, nós colocamos sempre o coração, né, fazendo até assim, coraçãozinho, como um símbolo do nosso amor, do nosso sentimento, do nosso agrado. O coração como órgão vital, essencial para o nosso existir, representa também a fonte dos nossos sentimentos mais elevados. Então, por conta disso, ele diz, era uma imagem simbólica, aquele coração, formada de vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, imaginem toda a energia mental daquelas criaturas em prece formavam aquele coração. Por isso que muitas vezes, e temos na nossa atualidade compreendido isso através de estudos, de que o nosso pensamento cria imagens, sim, que se materializam. Então, aquilo que nós pensamos se materializa. É concreto, é real. Porque é energia, e energia, adensada, vai se transformar em matéria. E por conta disso é que ele está dizendo, olha, era uma imagem mental criada pelas vibrações mentais dos habitantes. Quer dizer, todos estavam envolvidos naquele instante em um sentimento de amorosidade, um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de reverência ao Criador, por isso esse coração azul raiado de dourado que André Luiz nos descreve tão bem. Márcia, boa noite, Márcia Hoffman, Débora, boa noite, Luciana, e sempre é muito gostoso estarmos juntos. André Luiz continua falando, abundante chuva de flores, ele está descrevendo a sua primeira impressão de nosso lar,
daquele encontro do momento da prece. Abundante chuva de flores azuis se derramou. Não era possível segurá-las, suas pétalas se desfaziam ao tocar de leve na nossa fronte. Então, mais uma vez, nós vemos uma materialização de sentimentos, de vibrações de sentimentos em forma de flores, que caem sobre as pessoas e se dissolvem ao tocar a fronte, ao tocar a criatura, aquela energia que, numa forma de uma flor, ela acaba por penetrar a criatura, levando estabilidade, alegria, força para ela. E assim, ele continua, experimentei a renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Olha como ele se sentiu ao receber isso. Se sentiu renovado em energias, se sentiu acalmado nos seus sentimentos. Muitas vezes, no passe que nós estamos tão habituados na casa espírita, as pessoas relatam coisas semelhantes, especialmente as crianças têm uma facilidade imensa de enxergar. E enxergam bolinhas coloridas, bolinhas azuis, como bolhas elas enxergam. E muitas vezes a criança pequena até tenta pegar. É a energia daquele passista que está ali, com um desejo imenso de ajudar aquelas pessoas, de fazer uma transfusão energética. E essa energia vai estar no ar e é absorvida também pelas pessoas. E por isso muitos dizem assim, eu estava ruinzinha, eu estava mais ou menos, agora estou saindo bem melhor, estou mais fortalecida, estou mais animada, estou tranquila, eu estava com o coração apertado, agora estou tranquilo. Porque é esta energia que está sendo doada, uma energia de amorosidade, de oração, de gratidão, de equilíbrio, de saúde. Nós vamos dando qualidade à energia. E aquele que está carente dessa ou daquela qualidade se abastece nessa fonte. Então, continua ali André Luiz dizendo, regressei ao aposento de enfermo, afinal ele estava no hospital, recém-chegado, saíra só para a oração e agora voltava para o seu quarto amparado por aquele enfermeiro amigo que estava dando assessoria a ele. Não era mais o doente grave de horas atrás. Que maravilha! A recuperação, tanto tempo ele ficara naquele quadro doloroso, tinha sido resgatado, se pudesse, desfalecendo mais uma vez, à beira de uma segunda, terceira morte, porque ele estaria desfalecendo de novo, tal era o seu estado de fraqueza. E agora ele já se sentia bem melhor, até com a condição de dizer que não era mais o enfermo de antes de quando ali chegara. Se sentia outra criatura. Vamos ao nosso boa noite a Cláudia, a Lourdes, a Maria Genia, a Valéria, boa noite a todos. André Luiz ainda continua dizendo, a primeira prece coletiva em nosso lar operar em mim completa transformação. E aí nós vamos ver, né, como pôde André Luiz passar por essa completa transformação com uma prece. Milagre do mundo espiritual? Não. As energias estavam dispostas para todos. Assim como nós temos o tempo inteiro energias saudáveis disponíveis para todos nós. A questão é, estamos nos ligando com essas frequências vibratórias para absorver dessas energias? André Luiz, naquele instante, quando ele percebeu todo mundo contrito, quando ele percebeu as pessoas ali em silêncio orando, embora ele não orasse, porque ele não falou em momento algum em oração, não era o seu habitual, mas ele se entregou à vibração da beleza do local, da delicadeza daquelas notas musicais. Ele mergulhou num outro padrão vibracional, embora não estivesse fazendo a oração. Então, quando dissemos
na vez passada, na semana passada, que às vezes a gente vê escrito assim, o silêncio é uma prece, e eu digo, está errado isso, porque nem sempre o silêncio é uma prece. Às vezes estamos com a boca fechada, mas a mente é um verdadeiro turbilhão. Então não é uma prece. Às vezes xingando, esbravejando, ou pensando, arquitetando alguma coisa ruim. Então não é porque estamos quietos que estamos em frequência vibratória superior. Engano. Mas se nós dissermos o silêncio e uma prece, aí é diferente. Aquietamos e estamos com o pensamento centrado numa oração. André Luiz não estaria naquele momento em silêncio e uma prece, mas talvez ele estivesse como silêncio e encantamento. Encantamento com aquelas belezas que ele estava, e por isso a mente estava fixada naquele ponto tão importante naquele instante. Se ele não tivesse esse encantamento, talvez ele não tivesse se recuperado ou absorvido dessas energias da melhor forma possível. Pode ser que ele tivesse ficado, ele ficaria assim, refratário a tudo aquilo. No entanto, ele aproveitou aquele instante no encantamento da música, no encantamento da beleza do ambiente, no encantamento das luzes e no silêncio que ele se obrigou a fazer em respeito aos outros que ali estavam. Ele desviou a mente naquele instante da sua aflição, da sua dor, da sua angústia, dos seus questionamentos. Ele desviou. E foi exatamente mergulhar numa condição melhor. Então, o conforto, diz ele, envolvia minha alma. Senti-se confortado, aquietado, aconchegado. Era assim que André Luiz se sentia. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração enchera-se de esperança. Ele ficou anos na região umbralina, na aflição, na dor, na angústia, e agora ele simplesmente enchia o coração de esperança, porque ele estava se sentindo tão bem e recebendo tantas coisas boas num ambiente de pessoas tão amoráveis, que ele estava esperançoso de uma vida melhor para si mesmo. E assim ele encerra esse terceiro capítulo, que foi a sua experiência na prece coletiva de Nosso Lar. Vamos ao capítulo 4. Nós estamos já por terminar o capítulo 3º, então vamos ao capítulo 4 da obra. E neste capítulo 4 tem o título O Médico Espiritual. Ele está num hospital, e o hospital implica em ter enfermeiros e médicos. E então agora ele estava assistido por Clarencio, que não era médico. Nós estamos com o Lísias, que é o enfermeiro, que se torna amigo dele, mas agora ele vai receber a visita de um médico. Então, narra André Luiz no livro que no dia imediato, depois de um sono tranquilo, ele teve um amanhecer ensolarado, o quarto se achava inundado de sol, de calor, de luz, e ele sentia, diz ele, sentia-me outro. Estava revigorado, fortalecido, acalmado, num ambiente limpo, higienicamente tratado, e essas energias, sentia em si mesmo energias novas, e tinha a impressão, diz ele, de sorver a alegria da vida a longos haustos. Parece que cada vez que ele inspirava, a alegria da vida adentrava todo o seu ser. Era essa a impressão que ele tinha, que cada inspiração ele recebia força nova, ele recebia um vigor, uma alegria, um prazer de sentir a vida, coisa que há tempos ele não sabia o que era. Na alma, um ponto sombrio, contudo, estava registrado.
Estava tudo bem, ele bem acolhido, bem tratado, se sentindo bem recuperado, observando aquelas belezas, energizado, feliz. Não fosse um porém. Ele trazia um ponto sombrio, a saudade do lar. A saudade do lar. Era o ponto sombrio que ele estava sentindo. Era um pontinho de tristeza. Aquilo do fundinho do coração, ele sentia a saudade do lar. Diz ele, era o apego à família. Saudade dos seus. Tão natural, que as pessoas mesmo aqui, encarnadas, quando vão morar fora, ou uma viagem longa, ou alguns dias, ou estão reclusas em algum ambiente, este que nós estamos vivendo. Este momento de reclusão, onde não podemos estar com toda a família, só com a parcela que conosco convive. Então nós temos visto o quê? Nós temos visto aniversário de avós, onde a família inteira passa de carro, buzina, solta bola, põe cartazinho, netinhos por trás das portas de vidro, dando tchau para os avós, para matar a saudade. A saudade nesse apego do lar, da família, da convivência, da aproximação com o outro. Então nós temos, muitas pessoas estão vivendo isso nesse instante. Estaria tudo bem para muitas pessoas, não fosse esta solidão, este isolamento dos seus. E é por conta disso que ele fala dessa saudade. Numerosas interrogações ele tinha, questionamentos, mas tão grande era a sensação de alívio que ele sossegava o espírito. Batia a saudade, queria saber um punhado de coisa, queria saber dos seus, queria saber onde estava, o que era, o que viria pela frente, mas o conforto que ele sentia era tal que ele aquietava a alma por algum tempo mais. Eu estou vendo milhões de coraçõezinhos subindo aqui. Esses amigos são demais, né? A gente recebe esses corações com muita alegria. Quis levantar. Ele se sentiu tão bem, que achou que dava para levantar. Então ele quis levantar. Gozar o espetáculo da natureza. Lembram-se, o quarto dele tinha grandes janelas para os jardins. Ele observava a colônia. Por conta disso, ele queria observar a natureza, olhar lá fora. Não consegui. Ele achava que estava muito bem. Tentou sozinho e não conseguiu. Concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, era impossível deixar o leito. Isso é importante, percebam. Percebam o que ele está dizendo. Concluí que sem a cooperação magnética, o que é a cooperação magnética, senão o passe que nós estávamos falando. O enfermeiro, além de cuidar da higiene dele, além de cuidar de ferimentos que ele trazia, além de aplicava passes em André Luiz, fazia essa transfusão de energia magnética para ele. Ele percebeu que sem essa energia a mais, ele não era capaz de levantar ainda. A sua energia estava aquém da sua necessidade. Ele precisava da cooperação do outro. Então, quando nós vemos a questão do passe e a questão de transfusão de fluidos magnéticos, é isso mesmo. Nós, ao visitarmos um doente, ao termos uma palavra de carinho, ao emitirmos um pensamento bom, nós estamos fazendo uma transfusão de energias para aquela pessoa, como uma transfusão de sangue. E isso faz a recuperação, isso fortalece. Ela estava em defasagem e ela precisa receber. Portanto, ele falava dessa importância do passe para aqueles que estão acamados, que estão enfermos, que estão enfraquecidos e precisam de alguma forma de uma energia nova. Vamos lá, o nosso boa noite ainda, Agnes, Terezinha, Regina, Vladimir, Glauci, Maria Helena Xavier, nossa Lena,
muito gostoso que todos estejam aqui conosco, né? Clarencio, mais simpático, e um desconhecido entraram no quarto de André Luiz naquele momento em que ele se sentia enfraquecido. Entraram. Clarencio, o enfermeiro que já estava chegando, mas uma pessoa desconhecida. André Luiz ainda não tinha tomado contato com este personagem. E eles cumprimentaram André Luiz, atenciosos, desejando paz, desejando harmonia. Clarencio, então, indagou sobre o estado geral, como é que André Luiz estava, né? E o enfermeiro, que estava ali, atento, que chegou com eles, prestou todos os esclarecimentos sobre a situação do paciente, né? Fez ali um relatório de como aquele paciente chegou e como estava até aquele momento. O companheiro de Clarencio era o Dr. Henrique de Luna, que era do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. É um médico de um serviço de assistência médica. Então, nós podemos pensar um médico do nosso SUS, do Serviço Social de Assistência Médica, da Saúde, era um responsável por isso que estava ali presente. Ainda o nosso boa noite aqui, a Regina, a Malu, boa noite a todos. Neste momento, o Dr. Henrique de Luna, que trajava a caráter, né? Trajava-se de branco, muito simpático para André Luiz, ele foi auscultar André Luiz. Percebam, ele ia fazer uma anamnese do doente e procedeu como qualquer médico procederia, ou deveria proceder, auscultando, tirando informação, observando mais de perto aquele paciente. Então, ele foi auscultar André Luiz, coração, pulmão, foi ver pressão, tudo isso no corpo espiritual, que para o mundo espiritual é tanto quanto o nosso corpo físico para a vida material. E assim, ele sorriu e explicou, naquele momento, após a sua observação, ele sorriu e explicou, e agora vem o choque, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. André Luiz levou um choque. Ele levou um choque. E suicídio? Eu? Não, creio que haja engano. Ele asseverei melindrado, ele ficou ofendido do doutor Henrique de Luna dizer que ele tinha suicidado. Ele disse, não, eu estava vendo um engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Não foi assim que eu desencarnei, não foi assim que eu deixei minha vida terrena. Diz ele, lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Quer dizer, ele teve um período hospitalizado, porque ele fez uma cirurgia e houve uma complicação, ele ficou 40 dias hospitalizado antes da desencarnação. E ele, eu lutei para vencer a morte nesses 40 dias. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então ele teve um problema de uma obstrução intestinal, teve internado 40 dias, fez 2 cirurgias por conta disso e lutando para sobreviver. Então, como o Dr. Henrique de Luna dizia, pena que ele chegou aqui vindo pelo suicídio. Ele não podia concordar com aquele laudo que ele estava ouvindo. Sim, diz o Dr. Henrique para ele, mas a oclusão tinha causas mais profundas. Olha o que é que vai contando para um veredicto para todos nós. O que é que conta como veredicto para todos nós? Haviam causas mais profundas que provocaram aquelas obstruções intestinais. Não era só a obstrução. Há algo mais por trás de tudo isso. E ele diz, talvez o amigo não tenha ponderado bastante.
O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, observem que o registro daquilo que fazemos aqui, da utilização do nosso próprio corpo, ficam arquivados no nosso corpo espiritual, podendo então ser alvo de análise, de avaliações, e este é uma razão de que nós tenhamos muito cuidado com a maneira como estamos vivendo aqui e cuidando deste nosso corpo que foi dado por Deus como uma ferramenta para a nossa vivência. Nós vamos lembrar aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, quando Paulo diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Quer dizer, o que estamos fazendo aqui quando no corpo e como estamos cuidando de tudo que Deus tem nos oferecido, isto é que nós vamos colher. O cuidado ou o descaso, os excessos ou o uso regrado, depende de nós. Vamos ao nosso boa noite ao Dirceu, Malu, que nós já vimos aqui, Maria Leia, a Sônia Maria, Francisco, todos sejam bem-vindos, boa noite, Deus abençoe a todos. E André Luiz, então, observa aquilo estarrecido na fala do Dr. Henrique de Luna, quando, inclinando-se, indicava determinado ponto do corpo. Então André Luiz disse: não, eu não fiz isso, e o médico foi mostrar para ele pontos no seu corpo. Então a análise que ele começa a fazer do corpo de André Luiz ali naquele hospital. A zona intestinal, ele começa por ali, dizendo: a oclusão derivava de elementos cancerosos. E veja bem, então, não era só uma simples oclusão. André Luiz estava portador de um câncer nos intestinos ou em outros órgãos que pudessem ocasionar essa oclusão. Mas o mais interessante é o que o Dr. Henrique vai dizer a ele a respeito disso. E estes elementos cancerosos que ele estava apresentando, e estes são resultado, derivavam de algumas leviandades no campo da sífilis. Olha o que é que provocou toda aquela doença que levou André Luiz a 2 cirurgias, que levou a 40 dias de hospital a lutar pela vida e não conseguiu vencer. Células cancerosas ocasionaram obstrução nos intestinos, mas de onde era a origem dessas células cancerosas? É interessante porque muitas vezes, com relação ao câncer, nós ouvimos dizer que é por conta de mágoas, ressentimentos, ódios, sentimentos negativos que acabam somatizando no corpo físico. Muitas vezes já ouvimos isso. No entanto, nós estamos vendo aqui uma outra causa que o Dr. Henrique está mostrando para ele. Leviandades no campo da sífilis. Então, não eram mágoas, não eram rancores, era desregramento. Esse desregramento material, em busca dos prazeres materiais, no campo da sífilis. E não dá para pensarmos, porque a sífilis é uma infecção bacteriana, né? E que geralmente é transmitida pelo contato sexual. Geralmente. Porque ela também pode ser transmitida por agulhas contaminadas. André Luiz era médico. Podia ele ter adquirido isso através de uma agulha contaminada. Ou de uma transfusão de sangue, onde o sangue não foi analisado, observado.
e a pessoa adquirir uma doença por conta disso. Pode acontecer. Mas no caso dele, não. No caso dele, a sífilis foi por conta de desregramento pessoal, de escolhas de tipo de vida. Então não era uma sífilis como uma simples doença que chegou até ele por esses meios indiretos. Não, mas foi algo que ele procurou pelas leviandades que praticava. A moléstia talvez, diz o doutor Henrique a ele, não assumisse características tão graves, e olha que nós vamos ver que ainda não bastava o surgimento da doença. Fosse por contaminação de agulhas, fosse por transfusão de sangue, ou fosse por leviandades no caminho do sexo, não bastava isso para que a doença verdadeiramente se manifestasse. Ele diz, a moléstia talvez, então existem situações em que ela poderia mesmo aparecer, em outras talvez não. Não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Vejam a importância, mesmo estando portadores de alguns, vamos dizer, agentes que poderiam desencadear uma doença e até grave, não necessariamente a pessoa precisaria passar por isso se ela conseguisse manter um padrão vibratório mais elevado. Ela escaparia daquelas vibrações mais densas. A Tânia nos diz, nos acertos de contas, ficamos nus, com deslizes e nossa consciência. E é fato, era aquilo que o André Luiz estava passando, era o acerto de conta. Então, o doutor Henrique diz a ele que se ele tivesse um outro tipo de pensamento, de procedimento mental no planeta, e vamos lembrar então qual era o perfil dele. Era um homem materialista, um homem voltado para a vida em sociedade, um homem que não tinha um reconhecimento tão grande pela vida, uma espiritualidade desenvolvida. Dá para entender agora o que é que na atualidade o campo médico tem solicitado de que as pessoas desenvolvam essa espiritualidade. Oração, vibração, seja o que for, cânticos, caridade, fraternidade, porque isso nos ajuda a manter um padrão melhor e com certeza minimiza, se não eliminar, minimiza determinados quadros de doença que possam surgir para nós. Assim, ele falava desse procedimento mental, né? E se ele estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade. Ele não tinha o hábito da fraternidade, de ser fraterno com o outro. É um testemunho que na maioria das vezes nós vemos pessoas extremamente egoístas, uma grande parcela da humanidade tem esse comportamento. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar e eu em terceiro lugar. De repente, não importam os outros, né? Venha a nós, vosso reino, nada. Não importam os outros. E assim, ele disse, se ele tivesse enquadrado em princípios de fraternidade e da temperança. E para que André Luiz soubesse do que é que ele estava falando em termos de temperança, ele vai explicar, dizendo o seu modo de conviver. Tá bom? O nosso modo de conviver influencia até nos padrões de doença que estejamos apresentando, minimizando algumas, aliviando tanto mais, nos ajudando a continuar vivendo, embora convivendo com elas, porque elas chegam e nós vamos convivendo. Conviver bem vai depender então desses nossos comportamentos. Qual era o modo de conviver de André Luiz que o doutor Henrique fala a ele? Exasperado e sombrio. Esse era o perfil dele.
uma pessoa exasperada, irritativa, pavio curto, tudo era motivo de reclamação, tudo era motivo de xingar o outro, tratar mal, era exasperado. Exasperado e sombrio, porque ele se fechava nele mesmo sem se envolver com as outras pessoas. Mas por que este comportamento de André Luiz, esse modo de conviver exasperado e sombrio diante das outras pessoas, qual é o mecanismo para que isso pudesse desenvolver esse câncer e ele então ter essa dificuldade? Por conta de ser essa criatura exasperada e sombria, qual é o padrão vibratório em que ela se encontra? Ela captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nós recebemos dos outros as reações vibracionais da nossa voz, da nossa presença, do nosso modo de ser com eles. As pessoas muitas vezes podem não falar nada, podem não retrucar nada, podem não brigar, mas quando se desagradam e são maltratadas, elas podem vibrar o desagrado, o desconforto, vibrar a animosidade. E esta vibração vai direta àquele que a provocou, ação e reação. O outro pode não fazer conscientemente, nem desejar o mal para uma pessoa que é assim, irritada, que é uma pessoa que é chata. Nós dizemos, mas fulano é muito chato, é irritado, é uma pessoa que a gente não pode falar com ele, tudo reclama. Ela recebe essas vibrações. Ela vai absorvendo essa carga negativa daquelas pessoas que a ouvem. Então nós temos que ter um cuidado enorme de o que falamos, como falamos, porque a energia que isto provoca no outro volta para quem foi o provocador dessa energia. E foi isso que André Luiz então viveu, essa atitude constante. Ele foi somando essas vibrações das pessoas que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? O doutor pergunta a ele. A cólera, a raiva, o desagrado, o ódio, a pessoa é colérica, que se irrita facilmente, ele nunca imaginou que isso fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? É uma fonte de força negativa que nós estamos produzindo. Por isso que diz assim que a raiva, o ódio é um veneno que nós emitimos para o outro, que nós bebemos querendo que o outro morra. É um veneno que nós estamos bebendo, porque está sendo produzido em nós, desejando que o outro morra. Quem está passando mal somos nós, que estamos como uma fonte geradora. A ausência de autodomínio. Então olha como é importante nós termos o autoconhecimento para promovermos a autotransformação e termos esse autodomínio. Sim, às vezes a pessoa quer explodir, mas espera, precisa ser com toda essa intensidade. Não dá para ser de uma forma mais polida, mais educada, mais calma, mais tranquila? Será que é preciso ser assim? Então, a ausência de autodomínio, ele explodia facilmente. Não se dominava diante de algo que o desagradava. Inadvertência no trato com os semelhantes. Olha a importância de tratarmos bem os nossos semelhantes. Porque se tratamos mal os nossos semelhantes, vamos receber um mal que neles rebateu e volta até nós, somado àquilo que ele mesmo está produzindo. Então, dizia Dr. Henrique para ele, a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes ofendeu
sem refletir. Gente, às vezes não há nem intenção de maltratar o semelhante, de ofender o semelhante. Mas às vezes, sem querer, ao dizer uma palavra, ao emitir um pensamento, ou a termos uma atitude diante do comportamento da outra pessoa, uma atitude de algo que nos desagradou, nós ofendemos aquela pessoa. E esta ofensa ao outro chega até nós. Por isso ele diz, você nunca refletiu que muitas vezes ofendeu o outro mesmo sem querer, né? Muitas vezes ofendeu sem refletir, sem pensar. Sabe, às vezes a pessoa diz o que pensa, o que quer, é impetuosa e diz a má palavra e depois voltar fica tão difícil. Voltar à harmonia, voltar ao equilíbrio, fica difícil. E isso só serve para contaminar aquela criatura de energias negativas. Rancor, melindre, mágoa, não serve para nada. Resulta em doença, resulta em dificuldade para todos nós. Assim, ele dizia, tudo isso vai nos conduzindo frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Isso agravou seu estado físico. Quer dizer, ele teve um problema físico já ocasionado pelo seu modo de conviver mais exasperado, mais sombrio e entrando em frequências vibratórias mais complicadas, mas as inúmeras vezes que ele ofendeu até sem querer por esse seu modo de ser, ele foi sendo alimentado dessas energias que se transformaram em pestilenciais. E por conta disso, ele diz assim, isso agravou seu estado físico. Ele tinha um estado físico em dificuldade, mas foi sendo agravado de gota em gota por essas vibrações que ele então passou a sofrer e a ter dificuldade. A regência realmente, quando ficamos perto de pessoas negativas que só reclamam, sentimos esgotamentos em nossa energia. Claro, claro. Ali ele vai então analisando o corpo físico de André Luiz e nós vamos ter que parar aqui. Paramos então só com essa análise da zona intestinal de André Luiz, que era o foco maior da sua causa mortis, da sua doença, da sua dificuldade. Deixando para a semana que vem a continuidade de tudo isso, para irmos vendo essa análise e quem sabe aprendermos, diz a Cláudia, as palavras têm poder, tem mesmo. Minha mãe dizia, minha filha, não fale o que não presta, não fale uma má palavra, porque ela dizia, os anjos podem estar dizendo amém, uma forma de dizer que a vida traria isso de volta. Qualquer palavra mais grosseira, qualquer vibração mais grosseira, qualquer injúria, descaso, vai fazendo mal a nós mesmos. Então, porque somos nós a fonte, é preciso que esse mal seja produzido em nós, saia de nós para o outro. Por isso, a má palavra tem um peso tão grande e é tão ruim assim. Vamos controlar. Já que estamos sabendo de tudo isso, vamos aprender a viver melhor. Olha, nós estamos aqui encarnados ainda. E se estamos aqui, é porque a nossa tarefa também ainda não terminou. Uma tarefa até de melhoria própria, tanto quanto de colaboração com o mundo que vivemos. Portanto, é hora de arregaçar as mangas e viver diferente e se encher de esperança, procurando fazer uma vida melhor, mais saudável para todos nós. Jesus tem uma fala sua que ele nos diz, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Ele está falando tudo isso no Evangelho de João, chamando a atenção. Eu venci, teremos aflições, teremos dificuldades, como Jesus se comportou diante das más palavras, dos maus pensamentos, das más atitudes das criaturas. Como é que ele revidou isso? Ele disse para mostrar outra face. Ter um comportamento diferente daquele que foi mostrado para nós. E o comportamento diferente não é ser conivente, mas é mostrar uma atitude diferente diante das situações que a vida nos apresenta. Assim, meus amigos, vamos encerrar por hoje. Lembrando, né, os nossos estudos estão lá na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas, aqui do Facebook, e também no canal do YouTube Marina Ferri, para que nós possamos aproveitar, outras pessoas possam aproveitar também. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a esses amigos espirituais que nos alertam para que possamos fazer diferente, para que consigamos afastar de nós uma dose maior. Nós não estamos precisando de uma dose maior de sofrimento. Só o suficiente para a nossa mudança, para o nosso despertar. Mas não mais do que isso. Naquilo que for da nossa condição, nos pouparmos. Naquilo que for da nossa condição, nos preservarmos, que Deus nos ajude, nos dê discernimento, nos dê coragem para vencer a nós mesmos, porque assim nós vamos vencer o mundo. Como disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer essa condição do mundo atual de tantos desentendimentos, más palavras, maus pensamentos, maus sentimentos. Nós não precisamos disso. Nós podemos nos abster tranquilamente de tudo isso, procurando uma vibração melhor, uma palavra melhor, um encontro com pessoas melhores. E é por isso que eu acredito que os amigos que aqui estão são essas pessoas melhores que Deus colocou em nossos caminhos. Que Deus abençoe, Jesus ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma noite de estudos. Muita paz, muita luz, muita energia positiva para todos os lares, para todos os corações, para todas as consciências. Até amanhã.